Olá pessoal, vocês sabiam que a ansiedade é um mal que afeta mais de 300 milhões de pessoas? Hoje eu vou revelar 3 sinais que frequentemente acompanham pessoas com ansiedade. Então fique comigo até o final do vídeo para descobrir se você possui algum desses sinais. Eu sou César Ribeiro e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E hoje nós vamos falar de 3 sinais característicos de pessoas com ansiedade. Um problema que afeta muita gente e nem sempre é tão fácil o diagnóstico. A ansiedade, ela atinge mais de 300 milhões de pessoas pelo mundo. E no Brasil, ela acomete mais de 18,6 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde. E um detalhe importante, ela afeta muito mais as mulheres do que os homens. Não existe como determinar o surgimento da ansiedade. Isso pode ser na infância, na adolescência. E sim, todos podem se sentir ansiosos às vezes. Mas o que aumenta esse transtorno muitas vezes está relacionado diretamente com a questão do medo, preocupações intensas e excessivas. E daqui nós já podemos tirar o nosso primeiro sinal, que são as preocupações excessivas. E frequentemente esses sentimentos são acompanhados de muita tensão física, o que leva a um ciclo sem fim. Importante entender que nada mais é a ansiedade do que a resposta natural do corpo diante o estresse sofrido. E acreditem, as preocupações excessivas e constantes é um sinal claro de ansiedade. As pessoas que sofrem desse transtorno muitas vezes se encontram envolvidas em pensamentos persistentes e pessimistas, geralmente relacionados com eventos do futuro que ainda não aconteceram, como também problemas e até mesmo questões do cotidiano, do dia a dia. O problema é que essas preocupações vão além do que é normal e acabam comprometendo, interferindo a sua capacidade de concentração. Consequentemente, a sua qualidade de vida. O grande filósofo Sêneca disse o seguinte: o homem ansioso antecipa males que nunca vêm, e talvez nem venham mesmo. Nós projetamos um futuro que talvez possa acontecer, mas como o nosso pensamento é tão negativo, que tudo que nós imaginamos, ele está no negativo. Então tudo é errado, tudo é tragédia, tudo é erro, nada dá certo. E Sêneca está realmente certo. Nós estamos tão convictos muitas vezes de que nada vai dar certo, tudo é errado, somos pessimistas. Tudo bem, eu concordo, nós vivemos num clima muitas vezes pesado, do modo geral, nesse globo, na nossa vida, as dificuldades que nós passamos. Mas isso não pode ser a única realidade. Nós temos muitas coisas boas que nós passamos, mas acabamos treinando os nossos sentidos apenas para o que é ruim, o que é negativo. Então é natural que a gente olhe para o futuro, que a gente observe o futuro como se ele também fosse negativo constantemente. E não é. Aliás, ele talvez nem aconteça daquela maneira e nem aconteça daquela forma. Mas nós acreditamos que ele sempre vai acontecer no negativo. Veja, é natural que as preocupações do dia a dia, muitas vezes a gente age no automático e esse automático a gente acaba não pensando no que nós estamos fazendo. Por exemplo, muitas vezes a ansiedade, a preocupação constante com o meu desempenho no trabalho, o medo de perder o emprego, isso tudo são antecipações de situações estressantes de um ambiente profissional. Quando nós olhamos para o lado da saúde, também não é diferente. A preocupação constante com os sintomas físicos, se eu estou doente, se eu vou ficar doente, se vai ser grave ou não, isso também antecipa muitas vezes um futuro que sequer vai acontecer. Mas nós já vivenciamos aquilo como se aquela dor tivesse em nós. E mesmo na ausência dessas evidências claras de que aquilo é ou não é, ou que está acontecendo ou não está conosco. Aqui vale um adentro. Algumas pessoas que eu conheço assistiam muitos programas, tinha alguns programas de TV aberta, inclusive, das quais passavam as questões de saúde, de medicação, o que podia, e muitas vezes quando a pessoa terminava de assistir aquele programa, ela já se sentia, olha, essa dor aqui que ele disse, eu tenho essa dor, então eu tenho essa doença. Percebe que muitas vezes a gente consome as coisas sem mastigar, sem entender, sem perguntar, e acabamos atribuindo aquilo como se realmente fizesse parte do nosso corpo, como se de repente nós estivéssemos numa situação enferma. Nos relacionamentos de casal, de amigos, de colegas, as preocupações excessivas com o que os outros vão pensar, com o que vão dizer de mim, se eu vou ser aceito ou não, nada mais é do que uma constante antecipação
de problemas em relacionamento interpessoais. Segundo sinal, a alteração nos padrões de sono. Significa a perca de sono, acordar de madrugada, não dormir direito. Isso tudo automaticamente já afeta diretamente o seu nível de energia, o que te leva, muitas vezes, numa ansiedade. E aí, esses sintomas podem criar um ciclo adverso, onde a falta de sono contribui para o aumento da ansiedade. E a ansiedade, por sua vez, dificulta ainda mais, impactando o sono e levando à fadiga constante. Pessoas muito ansiosas têm dificuldade em desligar a mente para dormir. Sabe aquela coisa de você deitar e aquela monte de vozes e todo mundo falando e você pensando e é a conta, é a dívida, é o problema do outro dia. Aquela ansiosidade natural que você já tem. O resultado da falta desse controle, desse botão de desligar a mente, é a insônia. Porque esses pensamentos vão persistir a noite inteira. Essas preocupações não vão te deixar naquele momento. Você não quer deixá-las, você não quer desligar. E aí que entra a dificuldade em você descansar, em você dormir. E quando conseguem dormir, essas pessoas com a mente agitada, perturbada, relatam que têm sonhos, pesadelos, intensos e perturbadores, e claro, acaba contribuindo para uma sensação de cansaço quando acorda, como se não tivesse nem dormido. Em alguns casos até, essa ansiedade pode levar as pessoas a ficarem acordando constantemente durante a noite, interrompendo assim, claro, o sono necessário, recuperador das forças do corpo, e esse impacto vai resultar durante todo o dia do próximo dia, a fadiga constante, a pessoa se sente exausta, cansada, os olhos pesados, sem contar a falta de concentração, não consegue se concentrar em nada no trabalho, no que fala, no que está fazendo, e até mesmo a sua energia totalmente reduzida, como se tivesse sugado totalmente a sua bateria, a sua força. Existe uma técnica de PNL muito importante que eu ensino, em que as pessoas conseguem desligar esses pensamentos, essas imagens, conseguem desligar as vozes, abaixar o volume, apagar as imagens. Isso tudo auxilia, e essa ferramenta é muito importante, a ter um controle mental e automaticamente o controle na sua ansiedade. O terceiro sinal é onde a pessoa evita situações sociais, convívio social. E aí nesse estágio a pessoa começa a evitar festa, dar desculpa e reunião de família também. Encontro com os amigos, com os colegas, porque ele começa a evitar situações que ele precisa falar em público, que ele precisa dar a sua opinião em grupo. Então ele evita ao máximo essa interação social, o que é um indicador significativo da ansiedade. Isso pode estar relacionado diretamente com o resultado do medo, com preocupações do que a pessoa está achando que os outros vão achar dela, do julgamento de outras pessoas, ou até mesmo de algum receio de passar por alguma situação embaraçosa onde ela seja exposta na mente dela. Isso tudo vai criando mentalmente uma reclusão, um afastamento social, que pode levar até a uma depressão. E aí que está o pior, porque nessa situação a pessoa começa a se sentir confortável em negar de sair, de ter essa interação com as pessoas, esse convívio social. O que ela não sabe é que isso contribui ainda mais com o ciclo da ansiedade, porque uma vez que ela não tem essa exposição, ou seja, a falta dessa interação a essas situações, dificulta aí muito o desenvolvimento natural das habilidades sociais e de superação desse medo. E esse isolamento social pode intensificar ainda mais a sensação de ansiedade. Esse afastamento e a falta dessa interação social pode levar a pessoa a uma solidão, e também a sensação interna de não pertencer a nada e a nenhum grupo, levando naturalmente uma diminuição da qualidade de vida. Nós não nascemos para ficar isolados, nós nascemos para estar em conjunto, um com os outros, colaborando, aprendendo, absorvendo, ensinando. Isso tudo faz parte do nosso ser aqui nesse planeta. E esse medo, ele pode criar outras barreiras significativas também. Tudo isso, claro, pode estar relacionado com vários aspectos, várias situações que a pessoa possa ter experimentado. Experiência de uma humilhação, insegurança, baixa autoestima, insegurança de si próprio e das suas ações, do que fala, do que age, a questão da própria família, porque nós precisamos entender, nós pensamos, agimos e reagimos conforme o que nós temos dentro de nós, de conhecimento, de percepção.
Qual é a minha visão do mundo? Qual é o meu mapa do mundo? Eu posso dizer que o meu conhecimento, ele vai até determinado local. Eu não digo geograficamente, mas das experiências que eu tenho. Talvez o meu ponto de vista seja diferente de um outro ponto de vista no sentido do que é certo e do que é errado. O fator família é predominante nessa situação. Família é um pouco de tudo que nós somos hoje. O que nós colocamos aqui dentro, o que nós absorvemos, são as experiências. Por isso que muitas vezes nós não podemos dizer de que é algo hereditário porque está no sangue a pessoa ter um problema, uma doença de diabetes, por exemplo. Até pode ser uma questão genética, mas na verdade isso tudo está envolvido com os meus hábitos e com os hábitos que a minha família tinha. Talvez se todos consumissem muito, sempre sobremesa depois da janta e do almoço, isso é natural que eu também acabe acrescentando isso. Não necessariamente que a gente vai fazer a mesma coisa, mas é para que você entenda que nós consumimos muito do que a nossa família nos deu e nós não percebemos e acabamos julgando tudo o que acontece ao nosso redor como se tudo fosse a plena verdade com base no meu mapa mundo, que é a minha família. E aí sim nós vamos perceber que a ansiedade nesse contexto, ela pode distorcer ainda mais a minha visão do futuro. Tudo vai ser negativo, porque é o que eu vivo aqui dentro desse mundo. E muitas vezes eu jogo isso para fora como se tudo realmente fosse exatamente como é, como está aqui dentro, e não é. A questão pessimista de nós olharmos algo extremamente delicada e precisamos se atentar quanto a isso, porque dá a impressão que o mundo é uma porcaria. Muitas vezes o mundo aqui dentro não está bem e eu preciso tentar ajustá-lo de alguma forma. Isso que vai fazer a diferença no momento em que eu olhar para dentro de mim, entender o que eu consumi, entender do que eu sou feito, entender do que eu preciso, entender das minhas dores. Aí sim eu consigo entender que não é o problema lá fora, mas talvez é olhar aqui para dentro. A fuga, ela não está do lado de fora. A grande questão é que a fuga é olhar para dentro de você e saber quem você é. Você sabe quem você é, sabe as dores que você tem, sabe olhar dentro dos seus olhos e fazer algumas perguntas. Quais são as suas dores? Quais são os seus medos? Quais são os seus desejos? É importante nós pararmos de dizer por que é assim, por que aquele jeito, por que essa dor? E mudar essa pergunta para como eu posso sair dessa dor? Como eu posso mudar essa minha realidade? Como eu posso mudar esse meu estado? Quando eu faço pergunta, as perguntas naturalmente, ainda que eu fique quieto durante algum tempo ou eu vou dormir à noite pensando nessas perguntas, e não o porquê está assim, porque o porquê não vai te trazer respostas. Eu preciso ter dentro de mim exatamente a certeza da força que eu tenho, mas nós precisamos saber lidar com isso para que ela não tome conta total e domine totalmente os nossos sentidos. Porque é natural, numa situação dessa, as pessoas ficarem presas a um ciclo de pensamentos ansiosos, criando um cenário constantemente hipotético, negativo, que vai retroalimentar sua ansiedade novamente. Percebe que tudo é um ciclo. Nós mantemos esse ciclo sem sequer pensar o que nós estamos fazendo. No livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, ele diz o seguinte, ele diz que mais de 50% das nossas ações diárias, elas não são pensadas. Nós agimos no automático. E segundo Duhigg, o nosso cérebro cria padrões de repetição para que ele não se desgaste. É automático. O que você faz no dia a dia, perceba bem, você sempre está fazendo mais ou menos a mesma coisa. Porque isso permite naturalmente que o nosso cérebro realize tarefas sem sequer que a gente pense. Sabe aquela situação de você estar aprendendo a dirigir? Você tem que olhar para o pedal de freio, olhar para o pedal de embreagem, olhar para o câmbio que está passando as marchas. Logo que você pega a prática, que você aprende a dirigir, sequer olha. Aliás, para quem dirige, muitas vezes a pessoa está dirigindo, ela vai para alguns locais. Eu não percebi como que eu consegui chegar até aqui. Eu não vi o caminho. Não percebe, é automático. Da mesma forma como é automático a parte que você respira. Você não precisa pensar para respirar. O grande equívoco dessa questão é que nós pegamos tudo, embalamos e continuamos a fazer aquilo todos os dias. Pensar sobre as coisas é importante. Pensar sobre você, sobre as suas ações diárias, isso que faz a grande diferença. A gente falou de 3 sinais aqui: ações excessivas, dificuldade no sono e pessoas que evitam a condição social. Um filósofo grego, Epiteto, diz o seguinte: não é o que acontece conosco, mas é a interpretação do que acontece conosco que causa o sofrimento.
Percebe que é uma questão de reprogramação mental e a PNL ajuda muito quanto a isso. Então essa terapia é bastante importante. Contudo, nós precisamos olhar para dentro de nós. Você precisa saber que você precisa estar no comando dos seus pensamentos, no comando do seu cérebro. E aí talvez você consiga de alguma forma começar a reformular, começar a repensar a maneira que você age, que você fala, que você pensa. E aí você vai observar que isso está no automático. E coisas que você poderia tirar do automático já há muito tempo, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. Isso não só vai fazer com que você controle a sua ansiedade, mas também vai fazer com que você controle toda a sua vida. Você determina o que quer, o que não quer, indiferente do que as pessoas vão pensar. Percebe que pessoas param na vida com medo do que uma ou outra fala? Aquelas pessoas na vida daquela pessoa, ela se tornou Deus, porque ela consegue parar a vida de alguém. Como que aquele fulano consegue ter um poder tão grande? Você transformou ele num Deus. Você transformou ele numa pessoa que consegue parar a sua vida. Então você não pode falar, você não pode agir, você fala, olha o que ela fez, olha de como ele está vestido, olha o que ele está falando, tanto faz. Nós passamos a entrada do ano agora e as pessoas costumam fazer algumas listas de que, eu preciso emagrecer, preciso comprar, preciso fazer aquilo, mas sabe qual é a melhor lista que você faz? É a lista das pessoas que você precisa riscar da sua vida. Não é maldizer, xingar e ser inimigo. Você vai continuar cumprimentando, mas a convivência talvez não seja boa porque existem pessoas tóxicas. Se essa pessoa trava a sua vida, ou você que está dando todo o poder para ela, ou realmente ela que é muito tóxica. Então é importante você também repensar isso. Pensa o seguinte, o primeiro passo para sua melhora é não se sentir sozinha, não se isole, busque ajuda, converse. Aliás, aqui nos próprios comentários aqui, se você quiser colocar algumas informações, então não se sinta só. Você é muito mais do que você imagina. Você tem muito mais força do que você acreditou até hoje. A luz e a força que você carrega já está mais do que vívida dentro de você. Basta que você acesse. Basta que você tenha essa coragem de olhar para você, não o que os outros vão pensar. Porque enquanto você pensar no que os outros estão pensando de você, você não vai sair do lugar, acredite. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo e pela sua paciência, gratidão. E lembre-se, você é luz e força. Até o próximo vídeo. Fui.